Hoje eu vou explicar futebolisticamente o porquê do Carille ser um burro, ser um animal, não entender nada de treinador, da profissão de técnico, né, de treinador. E vou explicar também o motivo, ou o pseudo motivo, que levou o Carille a fazer o que ele fez no final de semana. Olá, muito prazer, meu nome é André, esse aqui é o canal do Sofazão, o seu canal para falar de Vasco da Gama e o futebol em geral. E o que a grande mídia não mostra, a gente mostra. Então vamos aqui para nossa mesa tática de 2025, que tá atualizada, tá bem bonitinha. Olha aí, pra que tava no ano passado, agora atual tá bem mais bonitinha, né? A gente tem a escalação aqui, que é dita como a principal do Vasco, que é a que o Carille tá usando como escalação titular. Os titulares a gente vai colocar aqui com um ok aqui, ó, incontestáveis. Desses aqui incontestáveis, a gente tem o Léo Jardim, o Verratti, os principais. E aí já começa a baixar o nível, né? Na zaga, tá se esboçando o Maurício Lemos como titular. João Vitor, infelizmente, ele é titular. João Vitor, infelizmente, é titular. Tem o que fazer, né? Laterais, tá bem tranquilo aqui. Lucas Piton e Paulo Henrique são realmente tidos como titular absoluto no Vasco. Agora chegou aqui no meio de campo, a gente não tem uma titularidade absurda. O Paulinho ainda tá se recuperando da lesão, naquele sentido de voltar a ser o que ele foi em 2023. O Hugo Moura, ele é contestável desde que ele chegou no Vasco, ele faz boas e más atuações. Depende muito do clima, da temperatura, de qualquer coisa, porque qualquer coisa pode mudar com esse cara. Hoje, Coutinho é tido como titular do Vasco, incontestável. Nuno Moreira, desde que chegou, assumiu essa posição que era deficitária. Agora, com os pontos voltando, talvez ele bambeie, né, nessa posição, mas até o momento ele é titular nessa posição. E o Garré, que não é titular absoluto. Isso na escalação principal do Vasco. Mas com você que assistiu o jogo, Corinthians-Vasco, que você viu a pouca vergonha que foi esse jogo, a gente vai ver que mudou tudo isso aqui. Esta foi a escalação que o Vasco foi a campo contra o Corinthians, fora de casa, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo que a primeira rodada do Brasileirão a gente já ganhou no sacrifício, que foi virando para cima do Santos. A gente ia ter uma partida dura pela frente, um confronto pelo Campeonato Brasileiro, que o Vasco historicamente é pato do Corinthians. Em Itaquera, o Vasco tem uma coisa assim, um bloqueio mental, não consegue ganhar do Corinthians, eu não entendo porquê. E o Carille, particularmente falando, vindo do Corinthians, tinha em suas mãos a oportunidade, né, de fazer uma transformação no Vasco, de fazer um marco, quebrar um tabu, de fazer o Vasco ascender no Campeonato Brasileiro logo no começo, tentar competir minimamente com o Corinthians, porque eu acho que o elenco principal do Vasco ia ficar uns 60-40, eu acho. Mas com essa escalação aqui, meu amigo, você não fica nem um 90-10 pro Corinthians. Olha a escalação que o Vasco foi a campo. Léo Jardim, titular. Lucas Piton, titular. E quem foi o terceiro titular do Vasco? E o João Vitor. De resto, todos os jogadores que entraram contra o Corinthians eram reservas. E reserva da reserva que nem entra nos jogos, tá ligado? Qual foi a última vez que a gente viu o Lloyd, por exemplo? Esse porra aqui, o angolano. Qual foi a última vez que a gente viu o Matheus Cocão? Acho que a primeira vez que ele atuou na temporada. Pumita, nem preciso falar nada. Foi muito utilizado pelo Rafael Paiva no ano passado, ou tentou ser utilizado, né? Porque ele era o lateral que não marcava, o ponta que não atacava. É uma coisa difícil. E aí, no caso, o Jair é razoavelmente utilizado no meio de campo. O Lucas Freitas, que foi utilizado, ele é reservão assim, e fez atuações péssimas. Paier, tchau. O Paier já deu, já tem 1 ano e meio que o Paier já deu, né? O Ryan foi posto na fogueira. Eu falei aqui no vídeo atrás que o Ryan ele ia ser utilizado como substituto do Verratti. E aí foi o que aconteceu, né? O Ryan foi posto na fogueira para ser substituto nada mais nada menos do que do Verratti, que tem, porra, mais de 10 gols na temporada, já tem 2 assistências. Então, e aí o bagulho é o seguinte, ele colocou o Tietê como ponta direita. Mas, claro que ele não fez essa posição aqui de ponta direita, ele ficou mais voltado pro meio. Ficou mais ou menos 2 atacantes, ficou um pseudo 4-4-2, porque em campo isso não estava acontecendo. O Tietê, pra quem não sabe, ele é meio campista, ele ataca mal, historicamente o Tietê ataca mal. E você percebe como, cara, ele quis realmente poupar o time, porque nem a porra do Garré, que é um ponta que foi contratado, que até hoje não jogou no Vasco, que estava na primeira escalação, esse cidadão aqui,
Até ele poupou, entendeu? E colocou o Tietê. O Vasco da Gama foi amassado no primeiro tempo de forma absurda. E não é nem que o Corinthians fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. O Corinthians não fez um grande jogo. Você que assistiu, você viu que não foi um amasso do Corinthians. O Corinthians não chegou 20 finalizações. O Léo Jardim tendo que trabalhar. Não. Mas toda a bola que o Corinthians trabalhou aqui na zaga do Vasco, na área de ataque deles, foi gol dos caras. Eles foram muito letais. E a zaga do Vasco, a defesa do Vasco, claro, time reserva vai ser uma bagunça. Mas mesmo assim foi uma bagunça além do normal, entendeu? O João Vitor fez a. Não vou falar que é a pior partida com a camisa do Vasco, porque ele já fez atuações horríveis. Na minha cabeça, o João Vitor não se pagou nem de longe essa contratação. O cara ele tá se responsabilizando por uma decisão que a gente nem sabe se foi dele mesmo, que é priorizar a Copa. Em particular, Copa Sul-Americana, em detrimento do Campeonato Brasileiro, na segunda rodada. Isso é um movimento extremamente perigoso, porque assim, tinha uma grande chance do Vasco ir com o time titular para Itaquera e também tomar 3-0. Essa chance existia, tá ligado? Poderia gerar mal-estar no elenco. Não sei se ele tava querendo poupar estresse, né, pra Sul-Americano, porque tomou um empate vergonhoso com o Melgar no meio da semana. Não, deu certo. O Verratti entrou no segundo tempo, ele deu uma entrevista puto pra caralho por lá da Prime Video, cobrando todo mundo, falando que uma atitude vergonhosa e pipipi, esculachando todo mundo. Gerou desgaste mesmo poupando todo mundo, tá ligado? Não foi um movimento inteligente. Claro que se o Vasco tivesse conseguido empatar milagrosamente com o Corinthians lá em Itaquera, com um time desse, seria um lucro do caralho. Mas isso futebolisticamente não tinha como acontecer. Um Corinthians titular, apesar de estar com dois grandes desfalques, Corinthians titular. E o jogo do Vasco, do time titular, ele é meio que counter do time do Corinthians. Você que acompanhou o Corinthians aí nos últimos jogos, você viu que a maior fragilidade do Corinthians é bola aérea. O maior ponto positivo do Vasco é bola trabalhada em bola aérea. Principalmente conexão Piton-Verratti, que salva o Vasco e salva o Vasco inúmeras vezes no ano passado e vai continuar salvando, porque pelo visto vai ser só isso esse time. E eu acho que com o time titular tinha essa chance, né, de um time cauterar outro, pô, ser um 3-3, tipo, placares absurdos, porque a defesa do Vasco e do Corinthians é horrível, tá? O Corinthians aí tá sabendo que a defesa do Corinthians é uma várzea. A do Vasco, então, nem se fala. O Corinthians é toque de bola rápido no meio de campo, pro finalizador, que é ou o Memphis Depay ou o Yuri Alberto. E o estilo de jogo do Vasco é bola no seu centroavante. Tanto que o Verratti entrou, né, ele meteu uma bola na trave, acho que no finalzinho já do jogo, porque ele entrou bem no final mesmo assim. Uma bola despretensiosa, o Verratti subiu sozinho, com marcação, né, porque o marcador não conseguiu chegar no Verratti. Ele meteu a bola na trave, isso com o time do Vasco morto, entendeu? Com esse misto de reserva. E meu gato tá miando aqui do meu lado, porque ele também está puto. Esse movimento que o Vasco tomou nessa partida foi muito perigoso. Eu estou com medo da continuidade desse campeonato. Se o Vasco perder a Sul-Americana, eu tenho certeza absoluta que o Carille vai cair. Não tem jeito. Já deveria ter caído, mas enfim. Esse aqui é o canal do Sofazão, tô gravando já bem tarde, já quase no domingo, né? Não saiu o resultado das outras partidas. Vou voltar aqui pra fazer um apanhadão dessa rodada do Campeonato Brasileiro e criticar mais o Carille no futuro, tá? Se inscrevam no canal, dê o seu like e tamo junto.